Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E para dar continuidade a essa série de apresentações sobre os aditivos alimentares, hoje nós falaremos um pouco mais sobre os hidrocoloides. Então, em aulas anteriores, vocês viram aí a ação dos corantes e dos edulcorantes, principalmente no que diz respeito à intensificação e à melhoria, de atributos sensoriais de produtos alimentícios, e tiveram também a oportunidade de conhecer um pouco sobre os conservantes e os antioxidantes, e acredito que vocês tenham percebido que essas duas classes de aditivos, elas possuem um papel fundamental no que diz respeito ao retardamento da deterioração de alimentos, Então, os conservantes, eles possuem uma ação bastante, representativa aí no que diz respeito ao controle da deterioração microbiológica, enquanto que os antioxidantes, eles podem ser utilizados para minimizar ou até mesmo retardar principalmente aquelas deteriorações que são oriundas de efeitos químicos, como é o caso da oxidação de lipídios. Então, para complementar essa série, de aditivos, e da importância que cada um desempenha em desenvolvimento de produtos alimentícios, hoje nós falaremos sobre os hidrocoloides. Mas a primeira pergunta que nós devemos nos fazer é a seguinte: o que são hidrocoloides? Os hidrocoloides, de um modo geral, eles são macromoléculas de alto peso molecular que possuem alta afinidade por moléculas de água. Então, essa capacidade, essa alta afinidade por moléculas de água, faz com que os hidrocoloides, que são representados principalmente pelas proteínas e por polissacarídeos, consigam, de alguma forma, promover alterações nos aspectos de textura de alimentos, E com isso, eles conseguem promover alguma melhoria sensorial em alimentos de um modo geral, certo? Então, com base nisso, nós falaremos especificamente de duas propriedades técnico-funcionais que os hidrocoloides podem exercer, ou seja, qual a função tecnológica que os hidrocoloides podem apresentar em produtos alimentícios, e nós separaremos essas duas técnico-funcionalidades em duas sessões, Então, nessa primeira aula, nós falaremos da ação dos hidrocoloides como agentes espessantes, em formulações alimentícias, e num próximo vídeo nós trataremos especificamente dos hidrocoloides como agentes gelificantes em formulações. Tudo bem? Bom, então, antes de darmos continuidade especificamente a cada função, acho que é importante nós termos em mente esse equilíbrio que está apresentado para vocês aí na imagem. Então, pensando, por exemplo, nos hidrocoloides como uma função espessante, o que a gente precisa ter em mente para conseguir determinar, para conseguir entender qual hidrocoloide é mais adequado para uma determinada formulação? Antes de mais nada, a gente precisa conhecer o hidrocoloide do ponto de vista estrutural, Então, é fundamental que nós conheçamos esse material, do ponto de vista estrutural. É necessário que nós entendamos como que este hidrocoloide ele interage quando está disperso no meio, quais são os tipos de interações que estão envolvidas ali. Além disso, quais são as propriedades fisicoquímicas, reológicas que estão associadas a este meio em que o hidrocoloide está disperso, e com isso a gente consegue entender qual função especificamente esse hidrocoloide conseguirá exercer em em uma determinada formulação. Bom, pessoal, então, só para exemplificar para vocês, nós trouxemos aí essa tabela, essa lista, com resumo das principais fontes de obtenção de hidrocoloides polissacarídicos. E como vocês podem observar, eles podem ser oriundos de diversas fontes, como por exemplo, os alginautos e a goma carragena são oriundos de algas, algas marítimas. A goma xantana ela pode ser obtida a partir de micro-organismos, e mais para frente nós falaremos mais detalhadamente sobre essa goma, que é uma das principais gomas com ação espessante.
em formulações de alimentos, em formulações de cosméticos, né? Temos também como boas fontes de hidrocoloides polissacarídicos os vegetais, né, dando destaque aí aos amidos, principalmente os amidos modificados. As pectinas, né, também podem atuar como agentes espessantes, né, embora nós trataremos das pectinas na próxima aula, principalmente como agentes gelificantes, elas podem ser utilizadas sim como agentes espessantes, né? As celuloses modificadas também, elas possuem um amplo espectro de aplicação na indústria de alimentos, inclusive em produtos lácteos. Trarei para vocês alguns exemplos para que vocês possam, né, ver aí a aplicação deste tipo de hidrocoloide em alimentos, né? E antes de explorarmos essa questão da técnico-funcionalidade de hidrocoloides polissacarídicos, eu gostaria de ressaltar que esses polissacarídeos, eles primariamente apresentam uma função in situ na fonte, né, nas principais fontes de obtenção que eles são gerados. Então, no caso da goma arábica, né, a goma arábica ela é uma goma obtida principalmente a partir da seiva de árvores, né? Então, a função in situ, a função biológica dessa goma é proteger aquelas árvores que são injuriadas do ataque de insetos ou até mesmo de algumas infecções. Então, só uma curiosidade aí para vocês, né? Para que vocês consigam perceber a importância dessa classe de material, né, que a gente consegue utilizar para formulações alimentícias, né? Por fim, podemos citar também o endosperma de sementes, né, de algumas sementes, como boas fontes de obtenção de polissacarídeos, de hidrocoloides polissacarídicos, né? E no caso das sementes, né, dos endospermas das sementes, a goma guar, a goma tara e a goma de alfarroba são os principais representantes dessa classe, né? Mais à frente nós falaremos um pouquinho a mais sobre essa classe e vocês poderão entender quais são as principais semelhanças e diferenças, né, dentre essa classe de hidrocoloides oriundos das sementes. Bom, pessoal, então como vocês puderam notar, né, existem diversas fontes de obtenção de hidrocoloides polissacarídicos e, infelizmente, nós não conseguiremos abordar todos com uma riqueza de detalhes, né, mas nós trouxemos aqui os principais representantes dos hidrocoloides polissacarídicos com mais utilização, com ampla utilização em formulações, de um modo geral. Então começaremos aí a nossa descrição com a goma xantana, né, que comercialmente ela é uma das gomas mais utilizadas, tanto para a formulação de alimentos quanto para a formulação de produtos cosméticos, né? E a goma xantana ela é um polissacarídeo extracelular produzido principalmente pela bactéria fitopatogênica Xanthomonas campestris. Uma curiosidade sobre essa bactéria é que ela é o agente causador de manchas escuras em folhas de vegetais da família das brássicas, como é o caso do repolho e do brócolis, né? Então, assim, embora ela seja um problema para agricultores de um modo geral, para nós da indústria de alimentos, essa bactéria ela é bastante importante, né? Isso porque a goma xantana ela é obtida industrialmente em bioreatores microbianos a partir da fermentação de açúcares por meio dessa bactéria que nós mencionamos, né? Bom, do ponto de vista técnico-funcional, a goma xantana, se utilizada isoladamente, ou seja, como um hidrocoloide único, ela atuará exclusivamente como agente espessante. Então, ela vai alterar aí algumas propriedades relacionadas à textura e à consistência de alimentos, né? Em contrapartida, se a goma xantana ela for associada com outras gomas, como é o caso da goma locusta, ela poderá interagir, né, aí com essa goma, formando zonas de junção e
permitindo a produção de géis. Tudo bem? Bom, pessoal, em relação à estrutura molecular da goma xantana, né, esquematicamente ela pode ser representada por essa imagem que está aqui abaixo, né? E se nós dermos um zoom neste retângulo azul, a gente conseguirá observar que a cadeia principal da goma xantana ela é composta principalmente por monômeros de glicose que estão unidos em ligações do tipo Beton 4, certo? E as ramificações, né, dessa goma, elas se dão a cada dois resíduos de glicose, né? E essas ramificações, elas nada mais são do que trissacarídeos compostos por resíduos de manose, né? Ácido glucurônico e um outro resíduo de manose que eventualmente possui algumas moléculas de ácido pirúvico localizadas aí no carbono 6, certo? Bom, dando uma atenção especial aqui ao ácido glucurônico, que é o resíduo, né, do meio aí da ramificação, vocês podem notar que ele apresenta um grupo carboxílico, né, no carbono 6, e é por conta da presença deste resíduo de ácido glucurônico que a goma xantana ela apresenta um caráter aniônico, né? Isso se dá devido ao fato de que o ácido glucurônico, quando disperso em meio aquoso, né, desde que o pH do meio esteja acima do pKa desse grupo carboxílico, né, então, quando está disperso, esse ácido carboxílico ele se desprotona, possibilitando aí a formação de cargas eletrostáticas negativas na molécula, né? Então, a presença não só dessas cargas negativas, mas também das ramificações, que são grupos bastante volumosos, permite com que a interação entre as moléculas de goma xantana e as moléculas de água sejam favorecidas, o que faz com que essa goma apresente esta propriedade de agente espessante, né, tão importante aí para a indústria de alimentos, né? Algumas características adicionais aí em relação à goma xantana. Ela é uma molécula que é solúvel tanto em água quente quanto em água fria, né? Como já mencionamos, ela é uma goma que produz soluções ou dispersões com alta viscosidade, mesmo quando baixas concentrações deste polímero é utilizado, né? E uma característica que é bastante interessante, né, e que é única desta goma é que a goma xantana ela é capaz de manter a viscosidade de dispersões em faixas muito amplas de temperatura, né? E isso se torna bastante interessante quando nós pensamos em desenvolver algum tipo de formulação que vá sofrer aí alguma variação de temperatura. Tudo bem até aqui? Bom, pessoal, então dando prosseguimento aí a essa classe de hidrocolloides polissacarídicos, falaremos um pouco sobre a goma arábica, né, que também é conhecida por goma cássia, e este nome, né, se deve principalmente ao fato de que a goma arábica ou goma cássia ela é oriunda da seiva de árvores africanas do gênero Acácia, né, representadas principalmente pela Acácia senegal e pela Acácia ceial, né, e algumas propriedades físico-químicas, né, estruturais dessa goma em dispersão, elas estão diretamente associadas à estrutura molecular compactada que essa goma apresenta. Então, como exemplo aí, né, a goma arábica, ela possui uma alta resistência à hidrólise, né, possui baixa solubilidade em água. Né, então, essa baixa solubilidade ela se deve ao fato de que, por estarem muito compactadas, a interação das moléculas de goma cássia com as moléculas de água são dificultadas. Né? Então, essa dificuldade de interação reflete tanto na baixa solubilidade em água, quanto nas propriedades espessantes pouco potentes dessa goma. Né? Além disso, essa compactação molecular da goma arábica permite com que essa goma ela possua
índice glicêmico bem baixo, né? Próximos aí de zero. Né? Inclusive, é bastante comum a utilização da goma arábica como fonte de fibras em formulações, né? Tanto em alimentos quanto em suplementos alimentares. Então, uma curiosidade aí para vocês em relação a essa goma, né? É que ela pode ser utilizada para substituir, né, algumas fibras ou até mesmo para enriquecer alguns produtos, certo? Em relação à sua estrutura, pessoal, a goma arábica, ela é um hidrocoloide bastante complexo, né, e isso se deve principalmente ao fato de que ela é constituída por duas frações, né, uma fração proteica, que possui uma proteína não globular, né, e essa parte proteica, ela representa cerca de 2 a 4% em massa de toda a massa da goma arábica, né, e possui também uma parte polissacarídica. Né. Então, neste caso, a cadeia principal deste polissacarídeo é constituído por resíduos de galactose unidos por ligações do tipo alfa-1,4, e essa cadeia principal ela possui algumas ramificações. Na verdade, as ramificações presentes na goma arábica elas são bastante abundantes e aleatórias, né? E essas ramificações elas são constituídas principalmente de monômeros de raminose, arabinose e ácido galacturônico. Bom, como a gente comentou anteriormente para a goma xantana, né, no caso da goma xantana, o ácido glucurônico era o principal responsável pela formação de cargas elétricas negativas naquela molécula. Aqui no caso da goma arábica, é o ácido galacturônico que vai ter esse papel. Né? Então, quando dispersa em meio aquoso, a goma arábica ela vai apresentar um caráter polieletrolítico negativo, né? Por conta da desprotonação dos ácidos carboxílicos presentes aí nos resíduos de ácido galacturônico. Uma outra classe importante de hidrocoloides com aplicação industrial são as galactomananas. E as galactomananas, elas são glucídeos de reserva que estão presentes no endosperma das sementes de algumas plantas. Bom, do ponto de vista biológico, as galactomananas, elas são hidrocoloides que, devido ao seu caráter hidrofílico, esses polissacarídeos permitem que o endosperma retenha uma grande quantidade de água e dessa forma consigam proteger o êmbrio, né, que é a parte estrutural das sementes, contra secas subsequentes durante e antes da germinação. Né? Então, como eu disse anteriormente, antes de possuírem essa capacidade técnico-funcional, essa aplicação técnico-funcional, os hidrocoloides polissacarídicos, eles desempenham uma ação biológica que é extremamente importante para suas fontes de obtenção. Tudo bem? Em relação à estrutura molecular, né, as galactomananas, como o próprio nome já sugere, elas são constituídas de resíduos de manose em sua cadeia principal, que estão ligadas, unidas aí por ligações do tipo beta 1,4. Então, se nós olharmos aqui na estrutura abaixo, né, essas duas estruturas que estão aí na horizontal são os resíduos de manose ligados por esse tipo de ligação química. Né? E as galactomananas, elas se caracterizam também por serem moléculas altamente ramificadas. E essas ramificações, elas são constituídas principalmente, né, de resíduos de galactose, que são ligadas à cadeia principal por ligações glicosídicas do tipo alfa-1,6. Né? Então, como nós mencionamos anteriormente, as galactomananas elas são representadas principalmente pela goma guar, pela goma tara e pela goma locusta, ou goma de alfarroba. Né? E a diferença entre esses hidrocoloides se dá principalmente a periodicidade média das galactoses presentes nas ramificações. Né? Inclusive, é este o motivo principal, né, e que determina qual propriedade físico-química que cada uma das moléculas apresentarão em meio aquoso. Bom, então, para exemplificar aí, né, alguns exemplos de galactomananas, nós temos a goma locusta, né, ou a goma de alfarroba, que é bastante utilizada na indústria.
Temos também a goma tara, a goma guar e a goma do feno grego. Então aqui abaixo a gente consegue visualizar como que se dá essa diferença entre cada uma dessas gomas, né? Então, como eu mencionei, a periodicidade média de resíduos de galactose ligadas à cadeia principal, que são compostas constituídas por resíduos de manose, é o que diferencia cada uma. Então, exemplificando aqui, ó, a goma locusta, né, ou a goma LGB, ou até mesmo a goma jataí, ela é uma cadeia, né, que tem uma fração, né, uma proporção entre manose e galactose de 4:1, ou seja, cada 4 resíduos de manose, nós teremos um resíduo de galactose na ramificação. Tá? Em contrapartida, a goma tara, ela é uma molécula que tem uma proporção aí de manose para galactose de 3:1, e a goma guar possui uma proporção que se dá de 2:1. Ou seja, nós podemos observar que, mediante a essas informações, a goma guar ela é uma molécula muito mais ramificada do que as outras, né? E por conta disso, a sua solubilidade, a sua dispersibilidade em meios aquosos, ela é maior quando comparada com as outras duas gomas que a gente mencionou. Tudo bem, pessoal? E por conta desta característica específica da goma guar, ela é conhecida como um dos hidrocoloides que consegue ter um dos melhores desempenhos em termos de ação espessante na indústria. E é por conta disso que a goma guar ela encontra uma série de aplicações não só na indústria de alimentos, mas também na indústria cosmética e na indústria farmacêutica. Tá? Na indústria cosmética é bastante comum, inclusive, né, sugiro que vocês tenham a curiosidade de procurar em alguns produtos dermatológicos ou cosméticos, pode ser que vocês encontrem a goma guar como um agente espessante nestes produtos. Isso porque a goma guar, além de todas essas características técnico-funcionais, ela é uma goma biocompatível, né, o que é bastante atrativo para esse tipo de mercado. Então, né, dando continuidade a essa contextualização, né, que eu já fiz em relação à goma guar, em média, estima-se que entre 70 e 80 toneladas por ano, né, de goma guar são consumidas na indústria, independente da indústria, se é de alimentos, se é farmacêutica ou até mesmo a de cosméticos. Então, como já mencionamos, esta é uma goma bastante solúvel, né? Então ela tem uma solubilidade elevada, inclusive a frio. E por conta de todas essas características, ela possui um amplo espectro de aplicação, seja como espessante, estabilizante de molhos culinários e sorvetes, né? Pode ser utilizado também como agente de retenção de água em produtos de panificação, né? Novamente, a goma guar ela pode ser utilizada como um agente espessante em dentifrícios e shampoos, perdão. E por fim, né, existem diversos estudos que têm mostrado aí a ação da goma guar como um ótimo agente expiente em medicamentos, né, seja para formulação de xaropes ou até mesmo de comprimidos ou aqueles tablets, né, que precisam ser consumidos por pessoas que necessitam tomar esse tipo de remédio, certo? Bom, um outro fator, né, uma outra informação em relação à aplicabilidade da goma guar é a sua ação como fibra. Existem alguns estudos que têm demonstrado que a goma guar parcialmente hidrolisada, ela pode atuar como uma fibra solúvel, né? Então, neste caso, ela tem encontrado uma aplicação bastante relevante no que diz respeito ao desenvolvimento de produtos alimentícios com propriedade funcional, né, seja na indústria de alimentos ou até mesmo na indústria de suplementos. Dando prosseguimento então aos exemplos de galactomananas com possibilidade de aplicação industrial, nós temos a goma de alfarroba ou goma LBG, né, que do acrônimo significa Locust Bean Gum. Então, essa goma ela é obtida, né, de uma espécie de leguminosa que está mostrada aqui para nós nesta imagem,
né? Estima-se que cerca de 12 a 14 toneladas por ano desta goma seja consumida na indústria, né? E uma característica importante que deve ser levada em consideração quando se pensar em utilizar a goma LBG como um agente espessante em formulações é que ela possui uma solubilidade menor quando comparada à goma guar, por exemplo, né? Então, neste caso, a goma LBG ela é dispersa, ela consegue ser solubilizada apenas quando está na presença de água quente, né? Então, nós já mencionamos isso anteriormente. Essa diferença entre as galactomananas, né, as características físico-químicas intrínsecas a cada uma, se dá principalmente por conta da diferença nas ramificações de cada uma dessas gomas representantes dessa classe, né? Então, como nós já vimos, a goma locusta ela possui menos ramificações e, consequentemente, ela apresenta uma solubilidade menor. Tudo bem? Em contrapartida, né, uma vantagem, né, dessa goma em comparação à goma guar é que, justamente pelo fato de possuir números menores de ramificação, ela pode interagir com outras gomas, como por exemplo a goma xantana, as carragenas, e a partir de então formar produtos gelificados, né, que apresentam aí diversas vantagens no aspecto sensorial e até mesmo no aspecto tecnológico deste tipo de alimento. Bom, algumas outras aplicações, né, da goma LBG se dão pelo fato de elas atuarem como agente texturizante e em ceras de polimento. Essas ceras que são utilizadas principalmente para polir carros, sapatos, né? Outra aplicação bastante comum que está associada a alguns produtos lácteos, né, é a ação da goma locusta como agente espessante em chocolates fluidos, né? E essa aplicação ela se dá principalmente pelo fato de que, mesmo em baixas concentrações, a goma locusta ela aumenta muito fortemente, né? Ela possui um potencial como agente espessante muito alto, né? Então, por essa característica, né, por conseguir aumentar a viscosidade do meio, mesmo em concentrações baixas, as partículas de chocolate que eventualmente estariam, né, dispersas ali no meio, elas conseguem ficarem um pouco mais estabilizadas, né? Outros exemplos aí de aplicação da goma LBG é como agente estabilizante de molhos emulsionados, um exemplo clássico é em formulações de maionese, e também ela pode ser utilizada como agente espessante em tintas na indústria têxtil. Então, como nós podemos notar, a goma locusta, né, ela possui esse inconveniente de ser menos solúvel, principalmente, né, em condições em que o meio encontra-se em temperaturas mais baixas, né, ela requer a adição de temperaturas mais elevadas para a sua solubilidade, mas de um modo geral ela possui um amplo espectro de aplicação aí em diversos setores da indústria. Bom, pessoal, então para finalizar essa série de apresentações acerca de hidrocoloides com ação espessante, nós trataremos de um grupo bastante relevante em desenvolvimento de produtos alimentícios, que é a celulose e os seus derivados. Então, do ponto de vista estrutural, a celulose ela é um homopolímero, né? As cadeias são formadas a partir da associação de resíduos de glicose que estão unidos por ligações glicosídicas do tipo Beton 4, que estão representadas por essa seta azul no topo da imagem, como nós podemos observar, né? E uma outra característica importante acerca da celulose nativa é que existe uma compactação das cadeias bastante intensa, né? E essa compactação ela ocorre principalmente por conta do grande número de interações do tipo ligação de hidrogênio que ocorrem, né, tanto do ponto de vista intermolecular, né, então a gente pode observar aqui, indicado pelas setas laranjas, que moléculas de hidroxila de um resíduo de glicose
pode interagir por meio de ponte de hidrogênio com outro grupo hidroxilo, né, de uma outra molécula de glicose de uma cadeia subsequente, né, bem como essa compactação se deve também a esse grande número de pontos de hidrogênio intramoleculares, que está representado aqui pelas setas roxas, né? Então a gente consegue observar que as hidroxilas de um resíduo podem interagir com o resíduo de glicose vizinho, né? E por conta disso, né, por conta desse grande número de pontes de hidrogênio de um modo geral, essas cadeias elas são muito compactas, o que dificulta a interação de moléculas de água com as cadeias da celulose, né? Isso porque este tipo de interação que ocorre nas cadeias ela é muito mais favorável do que as interações da água com a própria cadeia, né? Então, dessa forma, a hidratação das moléculas de celulose ela é dificultada, né? E, como consequência disso, né, uma desvantagem tecnológica é que celuloses nativas são insolúveis em meios aquosos e, por conta disso, a celulose não é considerada um hidrocoloide para o desenvolvimento de produtos alimentícios, certo? Então, né, como consequência disso tudo, a sua utilização ela é impossibilitada no uso direto de formulações alimentares. Contudo, pessoal, em vista de resolver esse pequeno inconveniente tecnológico acerca, né, da celulose nativa, a indústria conseguiu achar alguns meios que pudessem permitir que a celulose fosse modificada e assim convertida em hidrocoloides solúveis, né? Então, esse slide exemplifica aqui para nós alguns dos exemplos mais clássicos de derivatização da celulose, né, tendo aí a carboximetilcelulose, ou a CMC, como um dos seus principais representantes. E como vocês podem observar, né, que está destacado inclusive pelo retângulo azul, a carboximetilcelulose, quando dispersa em água, ela adquire um caráter aniônico, né, principalmente por conta da presença desse carboxilato aqui na molécula. Então, a presença dessa carga eletrostática negativa, ela permite tanto que haja repulsão eletrostática entre as cadeias de CMC, né, e, contudo, a interação de moléculas de água com as cadeias é facilitada, né? Então, por isso, as CMCs elas são amplamente utilizadas como agentes espessantes em formulações. Além disso, existem algumas outras derivatizações, né, como é o caso aqui da metilcelulose e da hidroxipropilcelulose, e ao contrário da CMC, que possui uma carga negativa, esses dois hidrocoloides eles possuem um grupamento volumoso, né, aqui na sua estrutura, né, e é por conta deste volume que a aproximação entre cadeias de celulose fica dificultada, o que facilita a interação dessas cadeias com as moléculas de água, né, o que confere aí a possibilidade desses dois hidrocoloides também como agentes espessantes em formulações. Bom, pessoal, então, para finalizar a nossa aula sobre hidrocoloides com ação espessante, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, para que nós possamos observar a aplicação, né, a utilização desses aditivos em diversos produtos, né? Então, observem aí que no iogurte, né, e na maionese, a goma xantana ela é utilizada como um agente espessante, né, para modificar aí a consistência desses produtos, né, promovendo uma modificação na textura de cada um, de modo que os atributos sensoriais, as qualidades demandadas pelos consumidores sejam atendidas, né? Além disso, além dessa função espessante, esses hidrocoloides eles também podem atuar como agentes estabilizantes, como nós mencionamos em alguns exemplos anteriores, né? No caso da bebida láctea, vocês podem observar aí um exemplo, né, de um outro derivado da celulose, que é a celulose microcristalina, que tem sido bastante utilizado, principalmente nesse tipo de produto, né, que são bebidas lácteas, né, com alto teor de proteína e que passam por um tratamento térmico de certo modo rigoroso, que é o HT, né, e a utilização
desse hidrocoloide nesse tipo de produto se dá principalmente por conta das suas características, né, que são capazes de resistir a essas condições, entre aspas, extremas de processamento. Então, um exercício que eu convido vocês a fazer, né, é lerem com mais atenção os rótulos dos produtos em que vocês consomem, né, e tentem reconhecer, né, se vocês conseguem observar aí alguns desses hidrocoloides que nós mencionamos durante a aula, né, e tentem entender, né, com base nas características, nas estruturas desses hidrocoloides, como que poderia ser a ação desses polissacarídeos em formulações alimentícias. Tudo bem? Bom, pessoal, então, para de fato nós finalizarmos a nossa aula, né, nós discutimos aí alguns aspectos, né, estruturais, algumas utilidades tecnológicas dos hidrocoloides como agentes espessantes em formulações de alimentos, né, e até mesmo citamos alguns exemplos da utilização desses hidrocoloides em outras aplicações tecnológicas, né, seja aí no setor farmacêutico, no setor cosmético, né, mostrando como que essa classe de aditivos ela é bastante importante em desenvolvimentos de um modo geral, certo? E na nossa próxima aula nós continuaremos falando sobre os hidrocoloides, né? Só que nesta ocasião nós trataremos dos aspectos que estão envolvidos a capacidade desses hidrocoloides de formarem géis alimentícios, né? de exercerem a sua função como agentes gelificantes. Então, nós discutiremos, né, um pouco sobre algumas características, né, estruturais, assim como nós fizemos aqui com os espessantes, e procuraremos entender como que são os mecanismos de interação que regem e que possibilitam a formação deste tipo de produto. Tudo bem? Então vejo vocês em breve e se tiverem alguma dúvida acerca da utilização de hidrocoloides como agente espessante em formulações, a gente pode discutir melhor na aula síncrona da próxima quinta-feira. Obrigado e até mais.